Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube, comentem, compartilhem. Isso vai ajudar muito no engajamento do nosso canal. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Se você quiser compartilhar o seu relato com a gente, pode mandar no nosso e-mail mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é nosso tema de hoje, Mal? Lizzie Borden, a assassina do Machado. Essa história, gente, é muito interessante, muito misteriosa. Tem várias questões aí que a gente fica pensando, as possibilidades, e tem várias vertentes dependendo do ângulo que você vê. E ela é uma história que mistura true crime com paranormal. Tem várias passagens aí sobre paranormal dentro dessa história também. E bom, começando ela no dia 4 de agosto de 1892, em Fall River, Massachusetts, os corpos do Andrew e da Abby Bourne, eles foram encontrados pela sua filha Lizzie e a empregada da casa, a Bridget. E eles foram mortos a machadadas, gente. E a culpa, a princípio, foi atribuída a Lizzie, a filha do Andrew. E assim, a princípio eu vou colocar para vocês aqui os personagens pra gente entender esse enredo. A gente tem a Lizzie Borden, que é a suspeita, né, que é a assassina suspeita, no caso, ela nasceu em 1860. Ela é a filha do Andrew com a Sarah Borden. O que acontece? A Sarah, ela também tinha uma outra filha, que era a Emma Borden. Ela é a irmã mais velha da Lizzie. Ela era 10 anos mais velha que a irmã. E a Sarah, ela teve um problema de saúde e ela acabou falecendo quando as meninas ainda eram muito pequenas. A Lizzie, ela tinha só 3 anos nessa época. Então, o Andrew passou um tempo, ele acabou arrumando uma nova esposa, né? Tipo, normal também para a época. E com o tempo, ele também sentia que precisava de alguém para ajudar a cuidar das filhas dele. Então, ele conheceu a Abby e ela virou a madrasta das meninas. Só que acontece, ela era uma mulher um pouco mais velha, se não me engano, ela tinha uns 37 anos, que para a época já era uma mulher que, por exemplo, tinha uma dificuldade maior de ter filhos. Então, assim, o foco dela era cuidar da casa, do marido e das meninas, né? Só que as meninas, elas não gostavam muito da madrasta. Então, sempre foi crescendo, elas foram crescendo e esse ar assim de hostilidade também acompanhou o relacionamento delas. O que pode ter, né, dado todas essas circunstâncias que a gente vai avaliar daqui a pouco. Tem algumas figuras interessantes dentro dessa história, que também é empregada, que estava no dia da cena do crime, a Bridget, e falam que essa empregada, ela defendia muito a Lizzie. Por quê? O Andrew, ele era um homem muito, como eu posso dizer, muito autoritário, muito chucro, ele era ignorante com as filhas, e há um boato, a gente não tem certeza, de que ele poderia tentar abusar da filha dele. E por várias vezes a empregada acabou tirando a menina das mãos do pai, se é que vocês me entendem. Então tinha esse ar entre as duas de amizade. E a gente também tem o tio delas, que a gente vai analisar mais para frente, que é o John Morse. E ele é uma figura bem interessante dentro dessa história. Bom, aí a gente tem isso, né? O pai, ele cresceu em uma família humilde e ele foi construindo uma pequena fortuna ao decorrer dos anos. Ele trabalhava muito, ele tinha umas empresas de madeira, ele tinha imóveis, ele investia, então assim, ele foi cultivando a fortuna da família. Só que ele era conhecido por ser um homem extremamente miserável, no sentido de ele demonstrava para a população que ele tinha posses, que ele tinha condições, mas dentro de casa ele era extremamente mão de vaca. Eu acho que todo mundo já deve ter conhecido alguém assim, né? Então, assim, na casa eles tinham um básico, e às vezes até para o básico ele regulava. Nessa época já estava se utilizando, por exemplo, encanamentos, uma tecnologia de aquecimento de água dentro das casas. Pra você ter noção, eles ainda usavam baldes para fazer as suas necessidades, porque ele ficava miguelando isso. Bom, enfim. E aí existe essa questão do pai, né? Que aí já cria uma animosidade. Só que ele, o pai, ele era assim com as meninas, com a casa, porém, às vezes ele fazia algumas coisas que desagradavam as meninas. Como, por exemplo, ele deu uma casa para a cunhada dele de presente. E aí as meninas ficaram revoltadas, porque ele não dava para elas as coisas e ia ficar espalhando, né, o bem dele para a família da madrasta. Aí que o ódio das meninas cresceram.
Esse caso é bem famoso, né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Quem nunca ouviu falar, né, na Lizzie Borden, nessa história mais do direito, né, assim, do julgamento que ocorreu e tal, que é fantástico, assim, a história tem aí, foi em 1892 e até hoje a gente tá falando, né, sobre esse caso que é maravilhoso, assim, é um caso criminal, duas pessoas morreram, né, mas até hoje é fantástico, assim, pensar nesse caso e todas esses personagens, né, que tem na história, né? Tem essa história da madrasta ser muito má, que em outras fontes, né, dizem que não, que ela era legal e tal. Não tem como É, saber, né, a verdade, mas é, o que dizem mais é que é aquela bem madrasta mesmo de desenho assim da Disney, que é ruim mesmo, que é uma pessoa desprezível, e o pai também é outra pessoa bem desprezível. Então a Lizzie, né, e a irmã ali ficam com essa aura de tipo inocentes, né, assim, sofrendo abusos, sofrendo toda essa privação que não precisava, né? Ele era uma pessoa que tinha posses ali, então a casa deles na época era uma das mais belas, né? Uma casa enorme assim, muito bonita, por sinal até hoje. Tava vendo uns vídeos. bem preservada, né? Nossa, é incrível. Meu sonho, Incrível. depois que eu me aprofundei mais nessa história, meu sonho agora é ir passar lá na frente da casa, quem sabe. Agora Você virou pode um. passar a noite, né, na É, casa. O meu pessoal se sonho agora é hospeda lá. pelo menos passar uma noite lá, se um dia eu puder, né, te ganhar na loteria e tal, conhecer essa casa que nossa, achei fantástico, assim, engraçado, né, quando a gente vê assim como lá nos Estados Unidos eles aderem a essa coisa de crime, né? Eles pegam assim algo que aconteceu ruim É, e você vai lá ver hoje em 2024, a casa parece que parou no tempo, assim, você vê carros desse ano passando assim, aquela casa antiga no meio parada de. do tempo. Nossa, tudo que ronda esse crime é maravilhoso, assim. Eu fiquei impressionada com isso também, como que eles preservaram isso. E assim, existem duas casas nessa história: a casa do crime e no futuro uma casa que a Lizzie mora, né, com a irmã dela. E eu fiquei pensando, eu assistindo os documentários, eu fiquei observando, falei, caramba, eles preservaram uma casa centenária, né? E você vê os móveis antigos. E é engraçado que essa casa foi construída, gente, o cara era tão mão de vaca que quando ele foi adaptar a casa, ela, para ele economizar em aquecimento da casa, ele não fez com corredores. Então, assim, você entra em um quarto e entra em outro quarto, sabe? Tem esse lance também. E tem aquela atmosfera de casa vitoriana sinistra, com aqueles papéis de parede floridos, aqueles móveis antigos. É como se você estivesse realmente dentro de uma outra época. E é interessante porque várias pessoas relatam que essa casa virou uma casa mal assombrada. E são vários investigadores paranormais que acabaram entrando nessa casa para investigar ela. Fica muito interessante. A história só vai se desenrolando, né? E essa questão que você comentou, que tem pessoas que falam que um ponto de vista que a madrasta era boazinha, eu vi também. Eu vi um documentário que aí tava falando que, na verdade, ela, a Abby, ela tentou, quando as meninas eram crianças, cativar as meninas. Só que as meninas, elas estavam extremamente fechadas e limitadas para qualquer tipo de relação com a madrasta. E com o tempo, naturalmente, essa relação ficou muito amarga entre as três. E, obviamente, uma hora a madrasta cansou também ali de ficar tentando lamber as meninas toda hora, sabe?
E aí ficava rolando essa animosidade entre elas e que só foi crescendo e elas sentiam essa indiferença do pai em relação aos bens também, que só foi crescendo. E as coisas foram piorando com o tempo, gente. Passou depois disso que eles tiveram essa briga, aí o pai, o que que ele fez? Ele resolveu dar uma casa para as filhas, só que ele não deu a casa, assim, eu vou dar a casa para vocês. Ele falou assim, deu, só que ele pediu $1 de volta, tipo, como se ele tivesse comprado e vendido a casa por $1. Ele fez as filhas darem $1 para ele pela casa. Só que era uma casa, assim, zoada. Então, assim, eles venderam a casa depois, não deu muito certo. Teve um problema dentro da casa que não tinha refrigeração na época adequada e parece que a família, a empregada, eles comeram uma carne estragada e começaram a passar muito mal, muito mal. E aí nisso a irmã da Liz estava fora, a Liz também, e ficou nessa, a família passando mal, tentando se curar, e a madrasta começou a desconfiar que eles estavam sendo envenenados, começou essa desconfiança. A Lizzie também começou a ver a família doente, comentava com as amigas da igreja que ela estava aflita, ela achava que alguém poderia fazer algum mal para a família, alguém poderia tacar fogo na casa enquanto eles estavam lá dormindo. Ela sempre vinha com teorias para as amigas, para as pessoas próximas ali. Aí um belo dia, ela estava em casa, ela, a madrasta, empregada. A empregada ainda estava muito doente por causa dessa intoxicação alimentar. Ela estava limpando as janelas, era um dia muito quente. E a madrasta pegou e falou: vou lá em cima, vou arrumar o quarto de hóspedes. A casa tem 3 andares. Aí ela subiu e nisso as meninas lá, cada uma fazendo seus alfazeres. O que acontece? Passa um tempo, aí tem essa cena da madrasta sendo atacada por alguém com uma machadinha. E eu vi essa machadinha, é um machado bem pequeno, assim, não é aquelas coisas grandes, assim. Então ela foi atacada, gente, com 19 golpes, sendo que 18 foram na cabeça e um nas costas. E aí você vê quando acontece esse tipo de crime, que é um crime passional, porque existe um ódio. E quando a pessoa ela ataca, por exemplo, o rosto da outra, tem umas áreas específicas, né, que se estuda na criminologia, que demonstram que a pessoa ela tinha uma relação com a outra, que ela tinha muita raiva da outra pessoa. Bom, foi fatal para a madrasta, né? Ela caiu morta ali na hora. Passa um tempo, o pai da Lizzie chega. Ele chegou mais cedo do trabalho e acabou indo tirar um cochilo na sala. Aí ele estava lá na sala, de boa. A empregada, passando mal, falou que ia se recolher para os aposentos dela, porque ela não estava legal, indisposta e ia descansar um pouco. Coisa que a gente observa que é raro de acontecer, principalmente nessas épocas, assim, uma empregada parar de trabalhar para ir descansar, sabe? É meio difícil, mas tudo bem, pode ter acontecido. Ela foi deitar. O que acontece? Passa um tempo, a mesma pessoa que atacou a madrasta da Lizzie atacou o pai também no rosto. O rosto dele, gente, foi assim, quase cortado no meio. Ele levou 11 golpes no rosto, fatais também. E assim, é uma coisa que poucos golpes já mataria ele, sabe? Ele era um senhor, ele já não tinha aquela força toda, ele não teve defesa. Mas a gente também percebe que existiu um certo ódio ali, não tanto como a madrasta, mas ainda assim tinha. Passa pouco tempo, a Liz estava supostamente no celeiro, que fica na parte de trás da casa. Aí ela entra na casa e se depara com o pai dela ali, naquela situação. Aí ela grita para a empregada aparece, elas duas ficam horrorizadas com a cena e chamam a polícia, né? Aí é que entra a questão de todo o mistério, a investigação, né, Mar? Sim. E uma coisa que eu acho interessante nessa nessa história, né, toda dessa parte do crime, né, do dia do crime, é que a diferença, né, entre horários que o pai e a madrasta foram mortos, né? A madrasta teria sido morta ali por volta das 9h30 e o pai, que não estava na casa na hora, né, do assassinato da madrasta, chegou ali por volta das 10h30, aí que ele foi assassinado. E então tem aí uns 45 minutos, por aí, quase uma hora de diferença entre um corpo e outro, né, que é até... É,
os investigadores na época tiraram essa hora por causa que o corpo da madrasta, o sangue já estava coagulado e tal, né? E o sangue do pai lá, quando eles chegaram, ainda estava bem fresco, né? Assim, não tinha coagulado. E tem toda essa coisa, né? De tá você, né? Que é a filha e a empregada ali e ninguém ouviu nada, ninguém escutou, ouviu ninguém correndo, todo ensanguentado, né? Porque depois de dar quase 20 pancadas na cabeça de alguém, depois em outra pessoa, essa pessoa que teria feito isso deveria estar toda ensanguentada, né? Pelo menos ali Sim. da cintura para cima deveria ter alguns respingos, né? Porque a gente vê nesses casos, assim, outros casos criminais, a gente vê bastante também em filmes e séries. Tem algum assassinato, né, e tal, o sangue voa para tudo quanto é lado e tal. E não a Lizzie, né, que foi colocada logo que a polícia chegou ali como principal suspeito, ela não tinha nenhuma mancha de sangue e É. uma única mancha de sangue que ela tinha tava embaixo do vestido, assim, numa parte já quase ali da parte das calcinhas da época, né? E, Uhum. e até falaram assim, ah, que sangue é esse, né? Ela falou, não, é sangue porque eu tô menstruada. Aí já descartaram Hum. isso, porque é uma coisa muito íntima, né? Ainda mais Sim. ali pra época, que é uma coisa que me chama atenção, né? Caramba. É. Tudo isso assim, era pra pessoa estar cheia de sangue e não, ela não estava, né? E o Dexter ensinou a lição pra gente direitinho, né? Ia ter aquela lambança total. Algumas teorias levantam que ela poderia estar com um avental, mas, nossa, será que avental é esse? Nenhum avental de pano vai proteger tanto. E a gente sabe que manchas de sangue não sai assim, né? Principalmente nessa época que não existiam produtos tão bons como os de hoje. E aí fica a dúvida, né? Como que aconteceu isso? Ela se limpou rápido? Será que tinha uma outra pessoa dentro da casa? A pessoa ia ficar lá escondida 1 hora dentro da casa sem ninguém perceber ela pra matar? Por que que a mataria assim, sabe? E por que que não atacou a empregada nem a Lizzie? A irmã da Lizzie, ela tava fora, tava em uma outra cidade, eles também levantaram uma suspeita. Porque o que acontece? Tem toda a questão da herança. E o fato da madrasta ter morrido às 9h30 e o pai às 10h30 tem muito a ver com a questão de direito de herança. E isso a gente começa a pensar que pode ter sido calculado pela Lizzie. Por quê? Se a madrasta morreu primeiro, porque eles chegaram, o sangue do Andrew, ele estava tão fresco, gente, que não estava nem coagulado ainda. E o da madrasta, ela já estava entrando naquele estado mais sabe, cadavérico mesmo, quando a pessoa entra naquela rigidez. Então eles perceberam que ela morreu primeiro. E para que isso importa? Porque como ela morreu primeiro, a herança do pai não iria para a família dela, e sim para as filhas dele. E nessa época a herança ia para a primogênita, né, ou para o primogênito. Então, como a perícia concluiu, e engraçado, né, eles fizeram a autópsia dos corpos na casa mesmo. Então, o que torna tudo mais tenso ainda, energeticamente falando. Aí a herança iria para ela, só que eles começaram a levantar essa questão. Pô, foram vocês que fizeram isso, a empregada ajudou, tal, começaram a investigar, ela ficou sob essa custódia de investigação. Ela frequentava uma igreja ali da região, que era uma igreja que só os mais bem de vida ali frequentavam, porque o que acontece? A área que eles estavam, a casa era grande para a região, tudo mais, mas eles estavam numa área que era uma área trabalhadora, né? Era uma área onde era uma classe mais pobre. E perto dali tinha as colinas, que eram onde ficavam as pessoas com uma condição financeira mais privilegiada. E ela tinha familiares que moravam nessas colinas, e o sonho das meninas era morar lá. E aí, bom, como elas não conseguiam, elas viviam essa vida, ficavam se lamentando, mas elas frequentavam essa igreja, que era a igreja mais bem frequentada da região. E na época, as pessoas, elas compravam bancos nas igrejas, as famílias, elas tinham seus próprios bancos. E a família Bourne tinha o banco deles.
Engraçado que essa igreja, essa congregação, eles apoiaram muito ela, sabe? Muito mesmo. E em todo o julgamento dela, eles ficaram do lado, eles não acreditavam que ela poderia fazer isso, porque ela dava, ó, pra vocês terem noção, ela dava aula de catequese na igreja para imigrantes. Ela era uma pessoa super bem vista, ela ajudava com filantropia, ela é irmã dela. Então, assim, elas eram muito bem vistas pela sociedade ali da igreja. Então, a igreja apoiou elas. E o julgamento, gente, foi assim, foi como se fosse um julgamento de uma estrela. Eles comparam até com o julgamento do O.J. Simpson, que para a época foi nesse nível, né? E ela foi super contraditória nos seus depoimentos. Tinha momento que ela falou assim que o pai chegou, aí ela tirou os sapatos do pai e foi fazer as coisas dela. Só que o pai foi encontrado com um sapato. Aí tinha hora que ela falava que estava em um lugar da casa, outra hora ela falava que estava em outro. E o que acontece? Ela tomou, foi medicada com um medicamento que tinha morfina no momento que ela encontrou o pai dela e tudo mais. E esse medicamento, ele era um medicamento forte para acalmar. Alegaram, né? Ela teve ótimos advogados envolvidos no caso dela. Alegaram que por ela estar com esse medicamento no corpo, os depoimentos dela, que foram sem o advogado a princípio, eram nulos, então foi tudo anulado. Então não serviu para nada, sabe? E durante o julgamento, uma coisa que eu fico pensando, eles investigaram, tem muito dessa questão do sangue, né? Que me remete ao trabalho do Dexter de perito. Na época não tinha esse tipo de serviço, só que eles não olharam coisas básicas, eles acharam uma machadinha na casa sem o cabo. Aí o que eles falam? Que ela quebrou o cabo, escondeu o cabo, porque o cabo tinha as manchas de sangue, mas até então não prova muita coisa, o cabo tava limpo, o machado estava limpo, então não provava nada. Tem gente que fala que tem a questão que um tempo antes ela foi numa farmácia local tentar comprar cianeto, que é um veneno. E aí a gente já pensa, pô, a família tava passando mal, será que realmente ela tentou envenenar? Só que na biópsia não saiu envenenamento, né? Só que eles também não tinham equipamentos tão bons para detectar assim dessa forma, acredito eu. E então assim já tinha uma aura assim, o farmacêutico ele não vendeu veneno para ela, sabe? Então aí você fica pensando, ah, ela não conseguiu, ela tentou com as próprias mãos. Só que tem uma questão dentro da criminologia que é a forma como as mulheres matam. As mulheres elas matam em sua grande maioria, não é total, mas em sua grande maioria matam por envenenamento, porque são pessoas mais frágeis, não têm a força física para segurar ali aquela situação. Mas no caso, aparentemente, eu vejo assim, Maicon, tipo, ela tentou comprar o veneno, não deu certo, então ela já foi para as vias de fato, mas foi muito um plano muito burro. Eu não consigo entender isso. Também tem um boato de que o tio um dia antes passou a noite lá. E é o tio por parte da mãe. E elas se lamentaram com o tio sobre o pai tá pegando e doando os bens dele para a família da mulher, da madrasta. E o pai, como ele era irmão da mãe, ó, se põe no lugar do tio. Você, como um tio, você ia querer defender quem? Você ia defender o seu cunhado ou sua sobrinha? É, tipo, muito natural, né? Então, ninguém investigou o tio. E também tem um lance que o tio, ele mexia muito com o ocultismo, que aí entra essa parte, assim, que a Liz, ela também poderia estar envolvida nessas questões. Algumas pessoas alegam até que ela poderia estar até possuída quando ela fez isso, tudo. Tem já uns envolvimentos à parte. Essa parte do cianeto, né, que é uma coisa que eu não sabia até pesquisar o caso mais a fundo, né, e é uma coisa que não entrou, né, no julgamento ali pros jurados avaliarem, que é uma coisa bizarra, assim, para mim, porque você está fazendo um julgamento ali de duas pessoas que foram mortas, né, brutalmente assassinadas, e a principal suspeita, um dia antes, foi tentar comprar um, um veneno e o farmacêutico lá falou não, que não ia vender tal, porque ela falou que era para fazer tal coisa e ele falou que aquilo não não servia o cianeto e tal e não vendeu para ela. E isso não entrou no julgamento que eu vi um advogado de defesa falando que isso é todo o sonho de um advogado de defesa, que É. uma coisa dessa não Uma prova crível dessa. entrasse um dia antes
de um brutal crime, assim, não, isso não entrar, sabe, assim, pra ter mais uma prova contra ela. Incriminar ela, com E certeza. esse todo, né, todo esse julgamento, o pessoal dizendo, né, que as pessoas é, circulavam, assim, toda a parte, né, do prédio ali que estava ocorrendo o julgamento e tinha muitas mulheres, né? Aí até dizem, né, que atiçou mais a curiosidade das mulheres porque elas queriam ver, né, ali, porque na época as mulheres não tinham voz para nada, né, praticamente. E tanto que até o júri era feito de 12 pessoas e eram todos homens. 12 homens que Sim. estavam ali no júri. E as mulheres queriam ver, né, ali aquela mulher que teria sido acusada de uma brutalidade dessa, que era tipo uma pequena é, voz ali. Ah, ó, a mulher também pode fazer coisas brutais como isso, né? Que é uma coisa que eu achei Sim. interessante para a época, né? E toda essa coisa, essa mística, né? Porque a gente vê ela ali, a foto da Lizzie Borden, ela não parece uma mulher assim que seria capaz dessa brutalidade toda que foi contra o próprio pai e a madrasta, né? Seja a madrasta boa ou não, né? E assim, ela era, pelo que falam, realmente as pessoas até ficavam do lado dela, porque ninguém acreditava a princípio que ela poderia fazer isso, que ela era uma pessoa aparentemente doce, sociável, e ela não era uma mulher grande, ela tinha 32 anos, na época ela era jovem ainda, a irmã dela era um pouco mais velha, e a irmã dela, né, ela não estava na cena do crime, ela estava fora, eles até pensaram, ela saiu fora, mandou alguém matar, tipo, para ela ter um álibi, mas depois ela acabou sendo inocentada e só focaram na Lizzie mesmo, né? Foi o grande foco de tudo. E nesse meio todo, por exemplo, na investigação, umas coisas assim básicas que eu fico pensando, tá, eles olharam para ela, viram que ela não tinha manchas de sangue, tudo aconteceu muito rápido, não daria um tempo para ela se arrumar, né? Mas bom, ela estava ali intacta. Eles não procuraram, por exemplo, sapatos, porque ela deve ter pisado no sangue em algum momento, ou respingado algum sangue no sapato. Em nenhum momento é citado nada de calçados, né? Eles não investigaram isso. E uma coisa muito assim, idiota, que você fala, mano, a pessoa ela quer se incriminar, não é possível. Dias depois do que aconteceu, pouco tempo depois, ela foi flagrada queimando um dos vestidos dela. E ela foi até questionada por que que ela queimou, tacou fogo nesse vestido. Aí ela falou que é porque caiu tinta e tinha zoado muito o vestido, não ia funcionar, não ia dar pra arrumar, então tacou fogo. Gente, quem é que taca fogo numa roupa assim porque ela tá manchada? Fala a verdade. E ainda mais depois de todo os assassinatos que tinham acontecido poucos É, dias antes, né? É uma coisa assim. E ela queimou num forno, né? Tipo, dentro de casa ali, numa coisa que é, é, é bizarro, assim. Eu penso, né? Se eu for queimar algo, eu vou pro meio de uma floresta, sei lá, ali, naquela época ali do século esconder, sei XIX lá. É. e queimar ou enterrar, sei lá, fazer algo longe, né, assim, das pessoas, mas não ela foi meio burrinha assim, né, nessa parte. Não, É, em tudo, né? Assim, vamos combinar. É porque a investigação foi muito ruim, mas as provas, os indícios, nossa, estavam todos contra ela, gente. A mulher estava em casa, sabe? Como que a empregada também não viu? Aí tem essa questão da empregada, será que ela era cúmplice? Só que a empregada, ela depois também, ela falou que ela escutou. No momento que ela estava no andar de baixo, a Lizzie dando uma risadinha. Aparentemente estava tipo um andar mais para cima, próximo ali ao corpo. Ela tem esse sentimento, essa lembrança. Então, assim, se ela era tão amiga da Lizzie, por que que ela falaria isso para incriminar a própria amiga, sabe? Então, é outra coisa estranha. E também levantou a questão dela ser uma psicopata. Tem algumas divergências nessa história que eu acho muito curiosas. Porque tem momentos que eu vi depoimentos, todos os documentários que eu assisti sobre o caso são documentários gringos. Então, ninguém mais para dominar o assunto do que eles, né? Afinal, aconteceu lá.
E eles falam que a Lizzie, ela tinha um viveiro de pombos. Eu não sei se é viveiro de pombos ou é um pombal, mas ela cuidava de uns pombos, supostamente cuidava de uns pombos lá. E um dia o pai dela puto com ela, lá chateado porque ela ficava maltratando a madrasta, aquelas brigas familiares. Um dia ela chegou em casa, todos os pombos dela estavam sem a cabeça. Então, assim, também tem essa suspeita que ela fez isso com eles, meio que já de uma vingança do que fizeram com ela. Aí também existe uma outra história falando que, quando ela era pequena, ela estava com as amigas dela e elas estavam com os passarinhos, e ela resolveu decapitar todos os passarinhos para fazer um velório. Então, assim, tem esse indício que a criança, quando ela maltrata animais, ela tem esse apontamento de uma patologia clínica, de, sei lá, um psicopata, uma doença, um transtorno mental. Então, assim, eu nunca vou saber se era o pai ou era ela, porque foram documentários que cada um falava um ponto de vista. Então, fica muito confuso. As duas figuras, tanto a Lizzie como o Andrew, eles se misturam nessa questão. Será que os dois tinham essa questão, tipo, de serem pessoas ruins no fundo? Não sei. Tem várias teorias, né? Eu acho engraçado porque a gente não tem, né, como ter uma verdade absoluta. A gente. A Liz Borden já morreu há muitos anos, né? Não, e acho que ela não falaria, né, se ela fez ou não. É, mas eu queria saber toda a história, assim, o que realmente aconteceu. É claro, né, que a gente já tem a culpada, né, que é ela. Todas as provas apontam para ela e tal, mas fica, né, isso, será que realmente isso aconteceu desse jeito? Será que ela sofria abuso? Ou será que ela matou eles por causa, né, dessa coisa dele, do pai, né, tá passando as coisas da família ali, os pertences pra irmã da esposa ali da madrasta da Lizzie, né? Que é uma coisa que eu acho que em vários documentários, em várias coisas sobre o caso falam, né? Que isso é motivo, eu vejo como um motivo, É. né? Assim, porque você perdeu a sua mãe ali, jovem pra caramba, e tem essa mulher que supostamente seria ruim pra caramba, e o seu pai também não presta, né? E tal. E você vê ele tirando toda esses bens que ficariam pra você, né? Depois da morte dele e deixariam ela e a irmã ali pobres, né, na rua, porque elas não teriam mais nada. Então, isso eu vejo como um grande motivo, assim. A gente vê gente que mata por tão pouca coisa, né, assim, coisas ridículas, e isso eu vejo como um motivo já bem razoável para alguém fazer isso, né, que para mim é um motivo já bem, como posso dizer, bem que daria combustível para ela criar esse ódio todo e fazer isso. Eu acho que a animosidade entre a família, ela cresceu muito, realmente era um ambiente bem tóxico. Elas sentiram com certeza medo de perder tudo. Eu acho que elas sentiam que a madrasta não merecia toda essa atenção, ela ganhava as coisas, elas sentiam essa questão que elas iam perder tudo. E aquela questão também, né? O tio, vendo isso, ele poderia muito bem ajudar elas, porque a gente pensa, um homem teria mais capacidade para fazer isso, né? Mas, bom, ele não foi investigado direito. Eu acho que deve ter tido, sim, algum tipo de envolvimento. Eu acredito que a família ali, no caso, pelo menos a Liz e o tio, é mais provável eles estarem envolvidos do que a Liz ter feito isso sozinha, do que ela, por exemplo, a empregada ser cúmplice. Eu acho que a empregada, ela realmente era inocente. E, bom, aí a gente teve o julgamento, né, que foi esse escândalo para a sociedade da época. A Lizzie, ela estava super bem em questão de pessoas a apoiando. E, bom, em um último momento, o que a promotoria pensou?
Eles conseguiram pegar os ossos do pai e da madrasta e até tem foto, gente, de como é que ficou o crânio dele, assim, destruído, destruído. E eles mostram o crânio porque o que acontece? Eles falam que durante o julgamento ela não tinha muitos sentimentos, ela não expressava os sentimentos dela, o que é uma característica comum, né, em pessoas que têm esse tipo de transtorno mental, que tem um sentido mais antissocial, sociopático. E ela era fria o tempo inteiro, firme ali. Só que quando mostraram o crânio do pai, eles pensaram, ela vai continuar fria e isso vai acabar com ela, vai condenar ela. Só que quando ela viu, ela caiu em pleno desespero. Ela começou a chorar, ela desmaiou, ela foi amparada pelas pessoas que estavam ali no julgamento, porque falam que ela ficou assim em estado de choque quando ela viu os crânios, ela ficou realmente muito mal. Aí você pensa, será que foi atuação? Não sei, a gente viu aí a Suzane Richthofen chorando também, né? Só que eu acho que ela deve ter sido bem mais convincente do que a Suzane Richthofen, no caso. E, bom, afinal, no final de tudo, ela acabou sendo absolvida. Todo mundo ficou comovido com aquela cena. E ela saiu ali até o primeiro momento de cabeça erguida. Só que isso não vai durar muito tempo, gente. Por quê? A sociedade, as pessoas são muito curiosas, não é mesmo? Ela voltou para a igreja, como, né, seguindo sua vida, como se as coisas que aconteceram realmente aconteceram por uma terceira pessoa, ela não tivesse nada a ver, afinal, ela foi inocentada. Ela chega na igreja, como ela sempre fazia, senta no banco da sua família e ela repara que todo mundo que da igreja começa a olhar torto para ela. E as pessoas começam a sair de perto dela e sentar longe. E aí, quando ela observou isso, as mesmas pessoas que estavam ali apoiando ela começaram a falar mal dela, começaram a fazer bochichos pela cidade. Todo mundo começou. Ela não foi condenada juridicamente, mas ela acabou sendo condenada socialmente. Então, isso foi o estopim para ela. Elas ganharam, na época, a herança, porque elas tiveram direito, a irmã, a Emma, ganhou, o que é equivalente, gente, a uns 10 milhões de dólares hoje em dia. E, né, para a época, eu acho que esse dinheiro ele rendia bastante. Então, elas fizeram o que elas queriam, né? Elas dividiram a grana e compraram uma casa nas colinas. A casa que a Liz e a Emma moravam era totalmente diferente da casa dos pais. Porque era uma casa moderna, era uma casa requintada, com bom gosto, bem decorada, era muito moderna para a época. Então, tudo que elas não tiveram até então, elas começaram a ter depois da morte do pai, né? E ela vivia a vida, e ela fala que ela não saiu da cidade, porque ela falou que quando descobrissem quem foi o assassino do pai e da madrasta, ela ia ter o prazer de olhar para a cara dos ex-amigos dela que viraram as costas para ela e falar: tá vendo? Não fui eu. Só que não sei, gente, é muito estranho tudo isso, sabe? Você até pensa, dá vontade de acreditar nela por tudo que aconteceu, mas os indícios são tão fortes assim, como que uma pessoa, por que que uma pessoa faria isso? A pessoa que teria maior motivo e que estava ali e tinha algumas provas, né? Porque a investigação foi mal conduzida, mas tudo indicava para ela. Na dúvida, ela acabou sendo inocentada e acabou vivendo a vida dela lá na sociedade, mesmo sendo ignorada. Fizeram cânticos infantis para ela, gente. É igual a gente tem aqui no Brasil, né? O Boi da Cara Preta, que a Cuca vem pegar. Eles fizeram uma música lá nos Estados Unidos de cântico infantil aterrorizante falando dela. Ela virou uma verdadeira lenda. Esse julgamento, né, da sociedade é bem estranho, né? Porque é claro, ela foi julgada ali inocente, né? Porque é uma coisa que eu acho que até dizem, né, em alguns documentários, que as pessoas ali do júri e tal não queriam acreditar que uma mulher ali poderia ser capaz de fazer tudo isso, sabe? É, desse crime brutal e tal. Então eles decidiram assim fechar os olhos para isso, sabe? E deixar passar isso. Então, mas conforme, né, tudo aquilo foi sendo mostrado ali, toda essa parte foi falando, né, que ela teria tentado comprar cianeto um dia antes dos crimes. E
É claro que as pessoas têm, né, a sua própria opinião ali e tal, mas é claro que ninguém é besta, né? Eu acho que, é claro, era 1892, mas ninguém é burro, né? Assim, a esse ponto de ver todas Sim. essas coisas, é claro, né? Que só tinha na defesa dela que ela, porque ela não tinha sangue nela e tal, que é curioso, mas aquilo, pra É muito mim, estranho isso. não suporta, sabe? Aquilo não consegue segurar uma defesa, sabe? Porque tem tantas coisas, né, que a gente vai vendo que tem tudo isso que é da motivação, é, do, do tio do veneno que ela teria tentado comprar, de todas essas outras histórias que tem sobre o pai e tal, abusar dela e tal. Tem várias motivações que, sendo ou não reais, acabam fazendo ela ter a motivação para isso, mas a sociedade ali preferiu não acreditar, né, que uma mulher ali em 1800 não teria força, né, para fazer aquilo e teria, né, todo mundo diz, né, que não é uma coisa muito difícil fazer ali com aquela ferramenta que é um machadinho e tal. E eu acho, sabe, assim, é incrível como os humanos, a gente é idiota, né? A gente prefere dar liberdade assim para ela do que ver realmente a verdade, né? Do que ela foi capaz de fazer aquilo e ela saiu ali pela porta, teve uma vida solitária, porque ela nunca casou, não teve filhos, ela não Nem ela nem a falava. irmã, né? Elas viveram juntas, assim, por um bom tempo. E elas acabaram não se falando mais, né, depois de um tempo, É, tanto que a Lizzie morreu e 9 dias depois a irmã dela faleceu também, que é uma olha só. coisa bem É uma estranha, né? conexão, né? É, Falam isso, quando a pessoa tem muita conexão, se uma morre, a outra morre rápido, pouco tempo depois. e tudo isso que cerca o caso, assim, é uma coisa incrível. Tem um programa que chama 48 Horas no YouTube, né? É um programa que passa. É americano. E eles estavam falando, né, com pessoas que são atuais, né? Hoje trabalham como promotores, advogados de defesa e tal. E eles falam, né, que até hoje esse caso é fantástico, assim, de você Uhum. pesquisar, você conversar sobre e tal, porque tem todas essas coisas que deixam ele fantástico, que eu vejo também dessa forma, é fantástico, assim, esse caso, para você ver como coisas assim. Nossa, é bizarro como esse caso tem todas essas. A gente quer acreditar que não foi ela por causa de tudo isso, né? Que eu comentei da época e tal, que tinha. Isso, mulher frágil, não sei o que e tal. Mas a gente sabe que não precisa, né? Ser um Uhum. homem forte de um Hum. metro e E era uma noventa. machadinha, né? Era uma arma que era de um porte menor. Ela deve ter cortado lenha na vida dela, né? Então, Em ela pode algum muito bem momento. saber manusear. É uma especialista em armas lá. Ela disse que não é uma coisa difícil de uma mulher manusear. Então, eu acho assim, sabe, é bizarro como a sociedade ali, o pessoal do júri, resolveu fechar os olhos para isso e dar a absolvição dela. Uma coisa juridicamente falando que me lembra muito, se a gente pegar o caso do Castelinho da Rua Apa, por exemplo, que foi um caso semelhante, né, que envolveu um assassinato de uma família, quando eles foram mortos, foram os dois irmãos e a mãe.
todos levaram tiros, né? E você vê que foram poucos tiros ali, foi um, dois que pegou, já matou, já atirou nos lugares estratégicos. E no caso da Liz e da família dela, não. Os familiares dela foram mortos assim de uma forma bem passional mesmo. Então você já vê uma diferença nesse sentido, sabe? Que dá essa base bem diferente. E o que acontece? A Liz, quando ela saiu da casa da Borden House, que as casas lá nos Estados Unidos têm nomes, né? Tem essa peculiaridade. Ela saiu de lá e ela foi para essa casa com a irmã dela, chamada Maplecroft. Ela viveu nessa casa com a irmã durante 12 anos. E aí o que acontece? Um mistério. Porque elas eram extremamente unidas. A irmã apoiava ela em tudo. A irmã, na verdade, era a figura materna dela. Só que depois desses 12 anos aconteceu uma briga que ninguém sabe o porquê. A Emma morreu com isso, levou isso pro túmulo. Que ela fala que ela ia sair da casa da irmã. A única coisa que ela comentou é que ela nunca mais ia voltar e nunca iria falar porque que ela estava saindo de lá. O que nos leva a crer que ela descobriu alguma coisa. Não sei, parece estranho. Algumas pessoas falam que ela saiu porque a Lizzie, ela estava vivendo uma vida meio que desregrada. E aparentemente a Lizzie, ela também sofria de cleptomania. E mesmo ela tendo dinheiro, ela já foi pega fazendo pequenos furtos. E ela vivia uma vida meio que boêmia. Ela teve um relacionamento com uma atriz da época. Então, a irmã, ela ainda tinha uma coisa, um apego religioso, e ela não estava curtindo muito o que a irmã estava fazendo, então ela saiu fora. Então tem essas duas vertentes. Então acontece isso, ela falece, pouco tempo depois, a irmã dela falece também. E aí é que começam as histórias sobrenaturais. A gente tem uma história muito interessante que é o princípio de tudo. Antes da Lizzie, antes da Emma, do Andrew e de toda essa família, a casa, ela estava ali no terreno e tinha uma casa ao lado, que também era da família Bourne, que morava um casal ali. E esse casal era o tio-avô da Lizzie Bourne com a sua esposa. Bom, ele teria se casado várias vezes, 4 vezes ao total. No seu primeiro casamento, ele tentou engravidar sua esposa, o primeiro filho nasceu morto. Aí, na segunda gravidez, a mãe acabou falecendo, ela não resistiu à gestação e faleceu com o bebê. Aí ele teve o segundo casamento. Aí ele começou a pressionar a esposa de novo para que ela tivesse um filho dele. Aí pressionando, ela começou a ter filhos um atrás do outro. Ela teve 3 crianças ao total. E na última gravidez dela, ela acabou entrando em uma depressão pós-parto profunda. E ela ficou muito mal, ela não estava muito bem da cabeça com essa depressão. E no fundo da casa tinha um poço que era como se fosse o mesmo terreno ali, né, da casa da Liz, era o quintal ali que eles tinham acesso para outra casa, enfim. E a mãe pegou e matou os filhos nesse poço. Ela jogou um bebezinho, uma criança de 2 anos e uma de 4. Se não me engano, a criança de 4 anos conseguiu sair e não faleceu, mas as outras faleceram. E além disso, gente, ela ainda pegou e cortou o próprio pescoço com a navalha do marido. Imagina a cena. E essa história, ela cria uma atmosfera muito interessante para o enredo, porque as pessoas que vão na casa da Lizzie falam que escutam crianças correndo, crianças brincando, vem uma mulher e todo mundo ficava, mas por que tem criança aqui? Porque não tinha criança na casa. Aí eles foram investigar e descobriram essa história, que já traz essa atmosfera bem macabra, né, para casa. Fora o homicídio, né, que aconteceu do Andrew e da Abby, já torna tudo muito estranho. Então aí começou a ir vários investigadores paranormais nessa casa. A casa hoje em dia ela virou uma pousada. Teve até um filme que fizeram sobre a Lizzie, né, que é um filme de 2019, ele é feito pela Kristen Stewart, que ela representa a empregada, e a Chloe Sevigny, que ela fez até American Horror Stories, que ela representa a Lizzie. Só que nessa história eles falam que, no caso, elas têm um relacionamento homoafetivo e que elas seriam cúmplices no homicídio. E elas, quando elas estavam fazendo todos os ensaios, fazendo a pesquisa de campo, elas passaram algumas noites
corredores na pousada. E elas tiveram várias experiências paranormais. A Kristen Stewart, por exemplo, ela relatou arranhões que ela teve pelo corpo. Ela ficou sozinha na casa, então ela tinha sensações. A Chloe também, à noite, ela passou a noite lá com o namorado dela queria ir embora, que ele não aguentava mais, ele estava apavorado dentro da casa, eles ouvindo sons, eles ouviam barulhos estranhos. Então, assim, a atmosfera, elas acreditam que ficou impregnada na casa. E fazendo o filme, estudando toda a história, as atrizes, elas acreditam que a Lizzie realmente foi a culpada, porque ficando na casa hospedada, elas observaram que era muito fácil ouvir barulhos pela casa. Então, qualquer barulho que rolasse no andar de cima, pessoas nos outros cômodos iam perceber, porque não tinha os corredores, os sons, eles eram abertos, dava para escutar tudo. E ela acha muito estranho, elas acreditam que realmente ela tinha a mãozinha no que aconteceu ali no crime. E isso vai, gente. Aí também teve os paranormais que foram na casa Maplecroft, que é a casa que ela passou até mais tempo na vida dela. E tem uma coisa espiritual que falam que a gente, quando a gente morre, a gente fica preso na casa, só que a gente se apega muito às casas que a gente tem mais memórias, boas ou ruins. E ela acabou tendo memórias boas na última casa. Então, alguns paranormais falam que o espírito dela tá nessa casa, na Maplecroft, não na casa do homicídio. Outros já dizem que ela tá lá presa. Então, assim, a gente nunca vai saber. Mas o fato é, as duas casas elas foram preservadas e elas são exploradas nesse sentido paranormal. Esse negócio de turismo paranormal é muito grande nos Estados Unidos e é claro, né, como eles já abraçaram, né, toda essa coisa do crime, é claro que o sobrenatural por que não, né, abraçar também. Eu lembro que eu assisti um vídeo de acho que era um casal que eles foram passar a noite, né, na casa que ocorreu os fatos, e o cara diz que viu um homem assim com a face preta, sabe? Como não Ai, tivesse a face. sim. E Olha. ele diz, né, que teria sido o pai da Lizzie, né? É claro que a gente não Uhum. pode acreditar e tal, mas é um relato que tem, assim, que eu acho fantástico, porque tem, né, essa coisa do cara. A gente ouve falar bastante, né, disso, de pessoas que morrem de uma forma muito violenta, assim, e ainda mais por uma filha, né, que teria feito tudo isso. E tá lá, tipo assim, o cara, o espírito dele tá lá sem o rosto, assim. O cara diz, né, que esse espírito não fala nada, assim, não faz barulho nenhum, mas aparece assim de relance ali na sala Credo. de estar. Então Onde ele morreu, deve ser uma figura horrível de se ver, né? deve. Sem a cabeça, assim, o rosto todo escuro, assim, com aquelas roupas da época. É uma coisa bizarra. Tem toda essa coisa, né, de sons e tal. Eu fico pensando assim, né, porque a gente sabe tudo sobre o crime e tal, como ocorreu e tudo mais. Mas eu fico assim, será que realmente tem algo sobrenatural ou tipo assim, a gente vai lá, Impressão das é, pessoas, a né? gente vai lá e tal, a gente sabe o que aconteceu, a gente vai lá e começa a escutar coisas. A gente Uhum. sabe que o nosso cérebro é uma coisa fantástica, né? A gente cria É. coisas e tal. Então eu fico me perguntando, será que realmente tem algo? Ou será que é só a imaginação da gente, assim, criando coisas que a gente sabe o que aconteceu lá, a gente sabe que foi uma coisa muito pesada que aconteceu. Então é uma coisa, assim, que eu fico me perguntando. Eu acho que é um pouco dos dois. O fato desse crime ter ficado tão marcado na história, acho que colabora para essa questão espiritual. Imagina, você morre, e é uma coisa que eu observei também, as pessoas que veem os paranormais, que veem os espíritos pela casa, não é muito relatado a Abby. É como se a Abby tivesse seguido em frente, ela não é
comentada, eu não vi ela sendo comentada, mas o Andrew, por exemplo, ele é bem comentado em várias passagens de vários programas. E essa coisa das pessoas ficarem nessa egrégora, pensando que eles são uns fantasmas, que a morte ali foi muito forte, que prendeu eles, pode acontecer de realmente isso existir, de prender eles, esses pensamentos, porque isso também acaba fortalecendo, porque tem essa ideia de que o fantasma ele permanece enquanto ele é lembrado. Tanto que algumas pessoas falam que não conseguem ver o rosto, não é o caso do Andrew, que eu acho que o fato do fantasma não ter o rosto é por causa da forma como ele morreu. Mas com o tempo eles começam a virar uma massa e até sumirem, porque eles acabam sendo esquecidos. Então, não é o caso deles, eles são lembrados fortemente até hoje. Eu acho que esse pensamento, essa egrégora, só fortalece essa energia de fantasma. E isso a gente só vai saber o dia que a gente for lá, né? Porque não tem como. Mas a impressão também das pessoas, eu acho que é um ponto bem forte. Uma outra curiosidade que também aconteceu dentro dessa casa é que nos anos 90 a casa estava sendo cuidada por um zelador que dormia no sótão e ele se suicidou lá dentro da casa também. E é uma coisa interessante, porque no Castelinho da Ruapa também aconteceu a mesma coisa. Tinha um segurança que cuidava, e também nessa década de 90, mais ou menos, ele foi encontrado lá dentro com a mesma situação. E aí a gente fica pensando, nossa, será que era uma pessoa que tinha algum problema de saúde? Ou será que ele foi influenciado por forças malignas? Porque vários paranormais falam que tem energias malignas lá, que tem um bagulho tenso. Ai, rola até boato da casa ter sido construída em cima de um cemitério indígena. Várias coisas, né? E é muito interessante. Numa desses documentários paranormais que eu vi, tem um que é muito bom, que chama A Maldição de Lizzie Borden, que passa no Discovery, que foram vários paranormais, um investigador, e um dos paranormais chama Sam Baltruzzi. E ele é parente dos Borden. E ele também é médium. E ele entrou na casa, sentiu várias coisas, sabe? É bem interessante, assim, essa questão paranormal que eles fazem, né, em cima dessa atmosfera do crime que aconteceu. Isso eu achei até engraçado. O cara, ele é paranormal, ele é descendente ali dos Borden e ele foi lá pra bisbilhotar, saber o que tá acontecendo. Sim. Mas eu acho tudo que envolve esse caso, seja, né, o fato criminal que ocorreu, os assassinatos, ou seja, toda essa aura sobrenatural, né, de espíritos, aparições, essas coisas das crianças que foram mortas lá muito tempo antes da Liz e do pai dela. E toda essa parte também que eu acho assim. Eu sou uma pessoa meio solitária, mas eu achei triste também essa parte da Lizzie, que ela acabou vivendo sozinha. Ela não se casou, não teve filhos, tinha uns cachorros dela e tal. E ela morreu sozinha, não fala, não tinha mais É. contato com a irmã e tal. Eu achei bem triste, assim, então eu acho que se existe, né, esse negócio de energia, que eu gosto de pensar que existe, porque eu acho, assim, que faz um sentido. Então tem toda essa coisa, né, de você, vamos supor que ela não foi culpada, que realmente teve uma outra pessoa que foi lá e matou o pai e a madrasta dela e ela sofreu durante a vida dela sem saber quem foi e sozinha, abandonada, sem a irmã ali, sem ter ninguém e morreu. Então isso acho que possa criar também uma outra energia negativa, assim, sabe? De tristeza por não saber quem foi e tal, e Sim. solitária. É uma coisa que fica a se pensar, né? Dentre várias outras coisas que a gente pensa em relação a esse caso. Nas investigações paranormais tem aqueles equipamentos, né, que os investigadores usam. Aí tem um que capta o som das vozes. E foi captado dentro da casa uma mulher falando: eu era uma boa filha. Dá para escutar a frase dela falando: eu era uma boa filha.
é muito estranho isso, sabe? É uma coisa que você fala, caramba, ela tá até hoje remoendo isso. E aí teve um casal que foi na casa dela na Maplecroft, que foi a última casa que ela viveu, e eles falam que ela tá lá. E quando eles começaram a fazer perguntas, saía alguns sons falando, eu não quero falar sobre isso, essa história de novo, como se ela tivesse vivido a vida inteira dela se esquivando, e tinha até momentos que saía assim, eu não me importo com a opinião de vocês. E era uma prática dela, meio. Ela podia até demonstrar que ela não se importava com a opinião alheia, mas de certa forma não tem como isso não te abalar, sabe? Eu acho que ela ficava triste, sim, com a situação. E é muito sinistro, porque as coisas se encaixam nesse sentido, sabe? Desse sentimento dela em vida e após a morte dela. É tudo isso que ronda o caso é fantástico. Assim, esse caso, não só pra mim, mas para várias pessoas, é tão assim famoso que até tem uma banda, né, de heavy metal que chama Lizzie Borden, que eu achei, eu já conhecia essa banda, mas eu acho engraçado, né? Tão assim presente essa história Na cultura, é. que tem uma banda que é Lizzie Borden, tem umas músicas legalzinhas, assim, não é minha banda preferida, mas é uma curiosidade sobre o caso também. E no final, mas o que que você acha sobre isso? Você acha que ela é culpada ou inocente? Ah, eu acho que ela é culpada, assim, sabe? Isso dela ter um dia antes tentado, né, comprar o veneno lá, o cianeto, me pegou muito, assim, sabe? Foi muito decisivo para eu acreditar realmente que ela matou os dois. Claro que eu já tinha meio que culpado ela, assim, pelos assassinatos, mas essa coisa do veneno me pegou muito, sabe? Então eu acho, por isso que eu até comentei como isso ficou de fora do júri, sabe? É É, bizarro, porque foi cabal, assim, pra mim. Depois que eu descobri isso, 100% de certeza que foi ela. É claro, né, que pode ter algo que aconteceu ali, outra vertente de história e tal, mas pra mim ela é culpada, assim. eu também acho que ela seja culpada. Eu não queria acreditar nisso, porque eu tenho até uma certa simpatia pela situação dela. Não, eu não acho que tenha sido motivo, assim. Acho que ela poderia agir de outra forma, de uma forma mais inteligente, sem ter feito tudo isso, sabe? Mas realmente, o fato do veneno dela tentar comprar veneno antes, pô, já é um indício tremendo. Talvez o fato da família ter tido uma intoxicação foi uma coincidência, ou ela, de certa forma, tentou envenenar de alguma forma eles, colocando alguma coisa ali estragada dentro da carne, não sei. E uma coisa também que me pegou bastante foi ela queimar o vestido, sabe? Queimar uma prova, porque assim, até então os investigadores, eles não entraram no quarto, eles não recolheram os objetos, sabe? Não teve a investigação como a gente tem hoje, que chega na cena do crime, você não pode mexer em nada, você tem que recolher tudo, né? Eu acho que, não sei, eles tinham as fotos na época, mas era bem mais difícil, mas eles ainda tiraram fotos do corpo, poderia ter explorado mais ali a cena do crime, né? Enfim, realmente os indícios, eles apontam que ela tenha sido a culpada, infelizmente, eu não gosto mais, realmente, não tem como negar, né? E é uma história forte. O que que vocês acham? Vocês acham que ela é culpada, que ela é inocente? Vocês acham que ela mereceu passar por tudo isso ou não? Comentem aqui. E você tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente sobre o caso? Mas tem alguma indicação aí de filme, de série, de programa para gente? Tem um filme que chama The Legend of Lizzie Borden, que eu não achei a tradução, mas deve ser a lenda de Lizzie Borden, né, em português. Tem no Uhum. YouTube, é um filme que foi feito para TV nos anos 70, em 75, então tá fazendo 49 anos esse ano. Que é um filme assim que ele pega um terror assim, sabe? Ele é um filme de júri ali, tem a parte do julgamento e tal, mas ali mais pro final que mostra, né, como ocorreu os fatos, que fica bem mais assim
uma simulação bem mais dramática, sabe? Assim, tem um terrorzinho, tem uma trilha sonora legal assim. É um filme de 1h30, tem no YouTube, então se você quiser assistir, não é um filme assim, nossa, que delícia, um filme maravilhoso e tal, mas é interessante assim, se você, como eu acho o caso interessante, é bacana você dar uma assistida. É The Legend of Liz Borden de 75, tem aqui no YouTube, caso você queira assistir. O YouTube ele tem bastante coisa, né, que a gente pode achar sobre essa história. Tem alguns programas também nos streams muito interessantes que dá para vocês verem. Tem no Prime, a gente tem o Discovery Plus, aí a gente pode assistir Almas Perdidas. Tem 2 temporadas que eles mostram o caso da Lizzie. Na segunda temporada, no terceiro episódio, eles têm o título de O Legado de Lizzie Borden. E aí conta a história de uma funcionária da casa, né, porque a casa ela é a pousada hoje em dia. E os funcionários, eles reclamam muito de questões paranormais dentro da casa. E eles têm medo, gente. Eles falam que as pessoas que trabalham lá, elas não vivem muito tempo. Olha só que loucura. Então, esse casal, eles vão lá para investigar a casa onde aconteceu todo o crime. E esse mesmo casal, na terceira temporada, no episódio 9, eles vão na casa do Maplecroft, que foi a casa que ela viveu o resto da vida dela. E foi lá que eles investigaram e viram essa questão dela ficar de saco cheio, falando que não quer mais falar sobre isso, sabe? Fica nesse limbo dela aí. A gente também tem um programa chamado Monster Quest, dá pra achar no YouTube. A segunda temporada, o episódio 3, também fala sobre o caso da Lizzie. E tem um programa que é Segredos e Lendas, que também passa muito no Discovery, que eles falam sobre essa questão da igreja. E eles mostram como que a congregação apoiou ela nesse momento do julgamento, e depois, quando acabou, quando ela foi inocentada, por ajuda deles também, porque óbvio que o júri viu o apelo popular, eles viram as costas para ela. Então, eles colocam muito essa questão nesse programa. E tem um Discovery Plus também que é muito bom, que é um programa de 1 hora e pouco, tem só um episódio, que é A Maldição de Lizzie Borden, que aí mostra um investigador paranormal, os médiums, indo na casa da Lizzie, e aí é quando tem esse parente da Lizzie que também vai lá, e eles fazem toda essa canalização, eles fazem o jogo do tabuleiro, tem todo esse barato aí nesse programa, é muito legal. E de filme, tem uns filmes que saíram também sobre o assunto. Eu não consegui assistir, porque eles estão no streaming, só que ainda pede para alugar. E aí, gente, eu me recuso a pagar um streaming e ainda ter que alugar um filme. Eu não sei vocês, se vocês também são assim, mas eu acho um saco isso. Então eu acabei não assistindo, eu vou esperar a oportunidade. Mas é o filme Lizzie, de 2019, que é com a Kristen Stewart e com a Chloe Sevigny, e elas mostram, no ponto de vista, um relacionamento homoafetivo entre a Lizzie e a Bridget, que é empregada, e todo o ódio que elas cultivavam sobre o Andrew e a Abby, que eles mostram ele como pessoas terríveis, e elas planejam tudo isso. Enfim, eles colocam mais dentro desse enredo. E também tem a Arma de Lizzie Borden, de 2014, que aponta mais para essa questão psicopática, né, da Lizzie, e quem faz a personagem da Lizzie é a Christina Ricci, que é uma grande atriz, né, ela já fez a nossa querida Wandinha, ela é ótima, e deve ser muito interessante. É outro que eu também não consegui ver, mas que conta a história também de um outro contexto, um outro ponto de vista, que é interessante dentro dessa vertente. E é isso, Márcia, tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o caso pra gente? Não, só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, tchau!